Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Estou para fazer agora, iniciamos agora a segunda parte de como se confessar bem, falando sobre os mandamentos de Deus. Então você compartilha. Se você não viu a primeira parte, está gravada aqui nas mídias sociais, pelo Facebook e também no YouTube. E se você não é inscrito lá no YouTube, se inscreva Cenáculo Mariano Oficial. Cenáculo Mariano Oficial. Vai ser um pouquinho mais curto essa live, não vou prolongar muito. Deixa eu preparar aqui. Eu estou querendo arrumar um lugar melhor para nós fazermos a live. Estou com pouco espaço aqui, mas enquanto isso nós vamos se virando com o espaço que temos. Eu parei no quarto mandamento, recapitulando o quarto mandamento que fala honrar pai e mãe, né? E faltei com amor com meus pais, com meus filhos, se dei mau exemplo, se fui impaciente em casa, se fui bruto ou estúpido, se não dialoguei com meus filhos, se escandalizei com os meus filhos, agredi com palavras ou gestos ou atos, abandonei minha família, descuidei dos meus pais na velhice, abandonei minha família, descuidei dos meus pais na velhice, se eu abandonei minha família, se vejo os meus pais e sacerdotes, representantes de Deus, se eu ouvi mal, que nos representa o sacerdote, o pai nós pais e mães, nós somos sacerdotes dos nossos filhos. Nós representamos Jesus na vida delas, meus sacerdotes. Por isso que você que é mãe, nós que somos pais, devemos abençoar nossos filhos. Hoje eu peguei uma água benta e abençoei a minha filha na testa, pedindo para Deus proteger, consagrando a Nossa Senhora. É muito importante abençoar os filhos. Quando os pais xingam os filhos de maldito, xingam de algum nome, deve confessar também essas coisas, é pecado gravíssimo. É quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Filhos também. Quantas vezes acabei, às vezes, não vou mentir, não sou santo, mas já aconteceu de bater boca com meu pai, com a minha mãe, tive que pedir desculpa a eles depois e confessar. Não conseguia comungar de jeito nenhum. Eu não comungo. Qualquer pessoa que eu discutir, e se for uma coisa muito forte, saiu palavras ofensivas, peço perdão a Deus e a pessoa, ou perdoo também a pessoa e confesso, né? Então, o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quantas pessoas que abandonam seus pais, né, velhice, pecado. Vai visitar mais os pais. A família, o pai morre, os filhos abandonam a mãe, ou vice-versa, abandonam, não se unem mais. E acaba até esquecendo de verdade do pai e da mãe, largando, né? Então, eles são representantes de Deus, nossos pais. Devemos dar valor aos nossos pais. Honrar pai e mãe é pecado mortal, bíblico, né? Valorizo a minha família com presença, diálogo e o amor, ou só fico ligado no celular quando eu estou em casa, né? E isso é um problema que eu luto contra isso também. Com a minha filha, às vezes até eu me pego só no celular. Isso eu creio que está sendo em geral, né? Esse problema do celular, né? A gente tem que se desligar um pouco do celular, realmente, e procurar rezar, estar mais na presença de Deus, nossos filhos, nossos familiares, família, em casa.
Quantas esposas não conversam com o marido com a esposa, né? Quase celular. Perda de tempo, né? E acaba dando ocasião ao pecado, porque a internet, você vai mexendo e de repente aparece aquela coisa pornográfica, uma coisa indecente, uma curiosidade, acaba vindo e a gente acaba pecando. Então, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, tem tudo isso. Você pode fazer exame de consciência. Se faltei com amor com meus pais, com meus filhos, se dei mau exemplo, se eu fui paciente, se eu fui bruto, estúpido, não dialoguei com meus filhos, né? Não ouvi, se escandalizei meus filhos com alguma coisa que gera escândalo, que seja pecado. Se eu discuti com meus pais na velhice, se eu abandonei a eles, não vi eles como os representantes de Deus na minha vida, como sacerdotes. Será que eu valorizo minha mãe, meu pai, diálogo, ou só fico no celular? Tudo isso é pecado grave. Então devemos tomar ficar muito atentos aí. Isso aqui, gente, é preparação com o exame de consciência. Para você pegar os mandamentos de Deus e fazer um exame de consciência. Aquilo que cabe em você, aquilo que serviu para você, você anota no papel. Né? Esse é o quarto mandamento. O quinto mandamento, não matar, né? Às vezes, desculpa gente, o nariz é só começar a falar, eles começam a correr. Meu Deus do céu. Não matar, o quinto mandamento. E esse é um pecado terrível, né? Aonde podemos matar até mesmo pela nossa boca. A nossa boca tem o poder de salvar uma vida, de matar também. Há poder na nossa palavra, na nossa boca. Gente, só um minutinho, deixa eu só abrir o nariz aqui. Nossa, que droga, misericórdia. Vamos lá. Então, não matar. Vamos lá, o quinto mandamento. Por exemplo, você está fazendo exame de consciência e você vai lá nos mandamentos. Primeiro, já fiz exame. Primeiro mandamento, Deus. Já fiz exame de consciência. No segundo, já fiz exame. No terceiro, no quarto, já fiz exame. A não ter direito. Deixa o quinto mandamento de Deus. Não matar. Então, eu vou meditar esse mandamento de Deus. Com a ajuda de uma folha dessa, como assim, preparação, deve ter nas redes sociais, se você não consegue. Esse aqui eu consegui no Santuário Santa Terezinha, aqui no Taboão da Serra, aqui no santuário onde fica um diretor espiritual. Aí ele fala assim, quinto mandamento, não matar. Não matar não é só pegar um revólver lá e matar a pessoa a facada. Né? Existem várias maneiras de matar uma pessoa. Com a nossa boca, com um gesto, quando ela precisa de uma atenção sua, principalmente se ela tiver depressão, se vira as costas. Um desprezo, isso acaba com a pessoa, né? Mata a pessoa. Mas vamos lá que diz aqui, recomendação da igreja. Quinto mandamento, atentei contra a vida do próximo ou contra a minha própria vida. Tentativa de suicídio, pecado mortal, pecado grave, deve ser confessado e procurar um tratamento, se você tiver depressão, principalmente. Uma pessoa tem conhecimento da verdade, ela tenta se suicídio, tenta contra a própria vida dela, ela deve se confessar, procurar se arrepender, procurar uma ajuda, um padre, e falar, padre, eu tentei tirar minha própria vida, porque estou passando por determinada situação, sei que é pecado, mas eu queria me aliviar. Muitas vezes a pessoa quer se aliviar daquele problema que ela está passando. O suicídio, ele é uma coisa, tentar um suicídio, tentar uma vida é um pecado. Né? Eu não vou falar que se a pessoa que comete suicídio vai para o inferno. A igreja recomenda que nós oremos por elas. Não é o caso aqui, mas estou falando de caso de pecado, tentativa de suicídio, contra a vida do próximo. Às vezes você tem desejo de matar, tirar a vida da pessoa, aquela raiva, já cometeu um pecado gravíssimo. Deve-se procurar um confessionário, um padre e confessar. Ou atentado contra a nossa própria vida. Dirigi embriagado, abusei do volante, pratiquei aborto. Embriaguez é pecado. Beber, a igreja não recomenda. A igreja fala que não é pecado. Deus não condena a bebida. Porém, embriaguez
é um pecado muito grave. Principalmente a pessoa pega um carro bêbada, ela não tem noção do que está fazendo, ela corre risco não só a vida dela, não é a vida dos outros, que não tem nada a ver com a história. Se torna um pecado. Principalmente se ela tem consciência, se ela é cristã, sabia que se dirigisse embriaguez, ela pode ser uma culpa de uma morte, ela pode ser culpada sem ter a intenção de matar, mas ela é culpa, ela tem uma parcela de culpa. Por quê? Porque ela não teve intenção, mas ela deveria ter evitado. Já que ia fazer essa desgraça de se embriagar, embriaguez é pecado, beber não é pecado. Se eu pegar uma latinha de cerveja, eu não pequei. Tomando uma latinha de cerveja, acabou. Tomei uma taça de vinho, acabou. Tem que ter um limite. Agora, aqui para nós, seria melhor não beber. Mas é um pecado muito grave, porque você corre o risco de tirar sua própria vida e tirar a vida dos outros. Infelizmente, né? E você achar, mas será que tem cristão católico que faz isso? Tem, tá? Tem. Se tem maçônico dentro da igreja, se tem pessoa abortista dentro da igreja comungando, se tem padres da teologia da libertação negando a fé, a Eucaristia, então você acha que não vai ter alguém que se embriaga, que vai na missa e comunga e se embriaga no mesmo dia que foi na missa, se embriaga à tarde, no churrasco, e depois não sai por aí dirigindo bêbado, e causa até acidente? Tem. Já ouvi história até de sacerdotes. Pecado. Colaborei para que alguém praticasse aborto, ou pratiquei um aborto. Aí, se você ajudou alguém a praticar um aborto, você é cúmplice. Pecado mortal. Não pode comungar. Você foi cúmplice de um assassinato. O aborto é um assassinato. Aborto é simplesmente tirar a vida de inocente. A igreja era... Poxa vida. Recentemente uma pessoa foi estrupada. É uma história, recentemente. E parece que foram tirar a criança. E teve aquela história também, né? O nosso atual... Eu não vou falar o nome da pessoa, né? Mas que está governando o país aí, falando mal do estuprador, mas falou também mal daquela pessoa inocente, criança, que se nascer de um estupro poderia nascer um monstro. Bom, ele não foi abortado em um monstro, né? A pessoa que condena o inocente, por mais que seja de um estupro, a pessoa não deve abortar a criança. Faz o seguinte: a mulher foi estuprada, sou contra o abuso, o estuprador tem que pagar pelo que fez, né? Mas a mulher não deveria tirar o seu filho, que querendo não é filho dela. Doa para alguém, não vai criar, dá para alguém. Tantas famílias que não podem ter filho. Quantas crianças abandonadas, né? Que poderia ter uma família, ou aliás, abortadas, melhor dizendo. Estou falando de aborto. Quantas crianças que... Eu não pedi para ver o mundo, você pediu para você ver o mundo? Mas foi vontade dele. Ele deixou assim na vida do ser humano. Se uma mulher se acasalar, se ajuntar, tiver uma relação sexual, é provavelmente que foi contra um ser humano. Que Deus deixou assim a natureza humana. Então, o aborto é crime. O estupro também é outro crime. Quem pratica isso, Deus perdoa? Perdoa se arrepender, mas tem que pagar pelo que fez. Eu sou totalmente contra o estupro, claro, com certeza. É porque eu tenho filha, sobrinhas, irmã e mãe. Mesmo se eu não tivesse, seria contra. Porque eu sou ser humano, sou um homem, sou cristão e eu amo covardia, né? É uma covardia. Um estupro, ele mexe com o psicológico da mulher. É terrível isso para uma mulher, né? Por exemplo, eu vi histórias quando eu estava no mundo, né? Eu ficava com a mãe da minha filha. Naqueles momentos, homem e mulher ali, às vezes o homem quer procurar a mulher não está no momento legal aquele dia. Mesmo que faça sem vontade a relação sexual, para mim nunca foi bom.
Né? Hoje eu procuro, hoje eu vivo castidade, eu quero ter isso dentro do casamento, porque só foi frustrações. Tudo relacionamento começa errado, termina errado. Eu não estava na igreja na época, tá? Deixa bem claro. Mas é a realidade. Né? Então, aborto, pecado mortal. Detalhe, tem que ser um bispo, tá? Ou um padre autorizado para atender esse tipo de caso para dar absolvição dos pecados. Isso é doutrina e magistério da igreja. Ou um bispo ou um padre autorizado para atender esse tipo de situação. Porque é pecado gravíssimo. Um aborto é assassinato. Então a pessoa foi estrupada, como estou falando, poxa, doa a criança. Doa quantas famílias, mulheres que não podem, têm filhos, não ter filho e sonham ter ser mãe. Poxa, doa. Uma família que vai ter amor, carinho, que vai ensinar uma doutrina católica, por preferência. Não mata uma criança. Agora, aquele aborto que a pessoa não teve intenção, às vezes um aborto, problema na gravidez, de repente aquele aborto instantâneo, a pessoa não teve intenção, vamos procurar um padre sim, confessar sim, mas ela não estaria em pecado, né? A não ser que dava para evitar, ela não evitou aquele aborto. Também é pecado. Poderia ter evitado aquele aborto. O médico recomendou que não fizesse tal coisa, mas fez. Correndo o risco de um aborto. Ela tem culpa. Que ela sabia que determinada situação poderia levar a um aborto. Pecado também. Agora, se a pessoa não teve intenção de abortar, ela não está em pecado, mas deveria confessar, conversar com o padre, pedir orientação, e provavelmente ela vai precisar de ajuda, né? A pessoa fica frustrada, a mulher, né? Ele sonha, prepara o enxoval da criança, tudo de repente perde a criança. Mas ela fez tudo direitinho, certinho, não teve culpa, então ela não está em pecado. Mas se você tem consciência, a pessoa tem consciência plena, sabe que é errado e pratica, se morrer em estado de pecado mortal assim, poderá queimar nas profundezas do inferno. Coloquei em perigo a saúde do próximo, vendendo artigos, alimentos ou remédios prejudiciais, né? Vendendo coisas que podem prejudicar a vida dos outros, a ganância do dinheiro, pecando, né? Não se importa com a vida dos outros, nem aí. Se o dinheiro eu vou vender isso aqui, né? Mesmo que a pessoa seja prejudicada, eu não estou ligando. Então você está pecando. Você não deve vender nada para as pessoas, ou artigos ou tipo de remédio ou alimento que prejudica o próximo. Pecado. Se querer se vingar, né? Não faz isso. É pecado. Deve procurar uma confissão. Contribuir com palavras ou ações para incentivar a luta das classes ou preconceitos de raça, cor e religião. Pessoas católicas em luta, né? A favor da liberação das drogas, liberação do aborto, ou que vota algum partido que é abortista, que apoia o aborto, que é contra as leis de Deus. Tudo isso aí é pecado, viu? Deve ser confessado. Tudo isso aí. Tudo isso aí deve ser confessado. Tá? Se você apoia uma coisa, uma luta de classe, se você está num passeata que é luta pela liberação do aborto, liberação das mulheres sem padre, igual na Alemanha estão fazendo, né? A luta, você está fazendo uma coisa que é contra a lei de Deus, você é cúmplice, você está pecando. Se você não se arrepender, você poderá queimar no inferno. Mas se você se arrependeu, praticou uma vez isso, quando o padre confessa, cultivei sentimentos de vingança, tenho atitudes agressivas ou violentas, tudo isso é pecado, deve ser confessado. Tá? Esse é o quinto mandamento. Você vê tantas coisas, não matar. Há várias formas de você matar uma pessoa, com palavras, atitudes, contribuição de uma passeata, por exemplo, liberação do aborto, você está contribuindo. Que as crianças sejam mortas inocentemente.
E depois você vai na fila da comunhão comungar? Não pode. Você está excomunhão automática, isso aí. Você quer saber? Então, cuidado. Exame de consciência. Sexto e o nono mandamento. Praticamente parecidos. Não pecar contra a castidade. Esse aqui é não pecar contra a castidade. Bom, existem várias formas de pecar contra a castidade. Pensamentos, olhares, desejos, atitudes, modo de vestir e tantas outras mais. Castidade não é só não fazer sexo fora do casamento, não cair em masturbação. A própria Bíblia fala, aquela pessoa que deseja a mulher do próximo em seu coração já cometeu um pecado grave, já cometeu um pecado mortal. Já houve uma traição ali, né? É o sexto e novo mandamento. Não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Falei palavrão, contei piadas sujas, vi filmes imorais ou pornográficos. Levei alguém ao pecado. Tive desejos consentidos. Desejos e pensamentos consentidos. Quer dizer, eu alimentei aquele alimento. Aquele desejo, aqueles pensamentos impuros. Orei maliciosamente. Tive pensamentos consentidos. Pratiquei a masturbação. Cometi adultério. Pratiquei imoralidades sexuais. Realizei namoro avançado. Passar a mão no corpo, carícias indesejadas. Prática do sexo fora do casamento. Masturbação um com o outro. Beijo que sensualiza, que excita. Tudo isso é pecado. Realizei um namoro avançado. Tive relações pré-matrimoniais, relações sexuais. Usei roupas escandalosas. Essa daqui tem muita gente comungando com roupa escandalosa e tá achando que vai entrar no céu. Esse dia eu estava na missa, a moça com a roupa escandalosa, mastigando um chiclete, e depois foi para a fila da comunhão, comungar. Não pode. Se você for no tribunal judiciário, você não pode ir com qualquer roupa diante do juiz. Você não pode. Por que dentro da igreja você anda mal vestido? E se você for no julgamento, no tribunal civil, lá vai estar escrito, não, roupas indecentes não entram. E dentro da igreja você quer entrar nua ou pelado? Pecado. Desejar a mulher do próximo, pecado. Desejar o marido da próxima, pecado. Deve ser confessado diante do padre, o sacerdote. Isso aí leva para o inferno. A alma vai para o inferno. Não pode comungar se estiver em estado de pecados mortais. Aí nós vamos para o sétimo e vai até o 10º mandamento. Lembrando que depois nós vamos falar do 8º, tá? Vamos falar do 7º até o 10º, que serviria também para a preparação. Não furtar, não cobiçar as coisas alheias. Furtei coisas pequenas ou grandes. Não importa o roubo, o tamanho do roubo. É pecado do mesmo jeito de ser confessado. Devolvi o roubado. Desviei o dinheiro alheio ou público. Cobicei as coisas alheias. Cobicei querer ter as coisas dos outros, querer roubar. Comprei objetos sabendo que eram furtados. Celulares roubados, seja qual for o objeto roubado, você está contribuindo para que a pessoa continue roubando, porque está gerando lucro para ela. E tem alguém comprando, isso é pecado. Pago os meus e minhas empregados e o salário justo. A gente sabe que não existe isso aí, né? Poucos que pagam justamente os seus empregados, pecado. Causei prejuízo a alguém, sou honesto no meu trabalho, sou muito apegado às coisas materiais, à riqueza, né? Quantas pessoas apegadas ao dinheiro,
Você vai morrer, o dinheiro fica. Você pode guardar dinheiro, um dia você vai morrer, o dinheiro vai ficar aí. E detalhe, vai ser uma briga depois, seus parentes tiram seu dinheiro. E você vai estar debaixo da terra. E a sua alma sabe lá onde Deus quer que seja, né? Só Deus vai saber. Talvez no céu não. Se você morrer apegado às coisas bem materiais, se for um homem ganancioso, uma pessoa mesquinha, você acha que só o dinheiro traz felicidade? Você está indo para o mau caminho. Pecado. Reconheça que todos têm direito a adquirir os bens indispensáveis em uma vida digna de filhos de Deus, ou tem inveja? Inveja é pecado. Esse é o 17º mandamento. E o 8º mandamento: não levantar falso testemunho. Mentir, fofoquei, caluniei, denunciei com ódio ou maldade, falei mal da pessoa, violei segredos e cartas alheias, fiz mau uso das pessoas, fiz comentários desnecessários. Isso deve ser confessado se você praticou isso aí. Procurar um padre, anota tudo no papel e confessar. Então, esses são os 10 mandamentos do Senhor. Desde o primeiro tem um vídeo gravado, a primeira parte, você vai lá, procura no YouTube aqui e também pelo Facebook, você que está aqui ao vivo, está gravado aqui no Facebook, porque eu faço live aqui e transfiro para o Facebook. E no próximo vídeo, a terceira parte, nós vamos falar sobre os mandamentos da igreja e os pecados capitais, que devem ser confessados também. Então, essa é uma catequese de como se preparar bem, confessar bem e comungar bem. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Obrigado a vocês que acompanharam isso aqui. Compartilhe e se inscreve no canal. Que Deus nos abençoe. Fazemos exames de consciência. São Felipe Neri, ele falava que deveria ter um hospício para as pessoas que não cuidam da sua alma, porque só um louco que não cuida da sua alma, que deve ser um louco, abandonar Deus nesta vida para poder se condenar ao inferno na outra. No inferno lá haverá choro e ranger de dentes. Quem vai para o inferno? Aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que não seguiram a sua sã doutrina, aqueles que não amaram e não colocaram Ele em primeiro lugar em suas vidas. Os mandamentos estão aí. A confissão aqui na Santa Teresinha do Menino Jesus, tá bom? Tem várias confissões o dia inteiro. Confessa, reza o texto, vai cuidar da sua alma. E quando é tempo, estamos de passagem. Mas você não é padre, mas eu sou leigos também. Todos nós somos chamados a uma vida de santidade. Uma vida com Deus. A viver para Ele, ser feliz em Deus. É por isso que muitas pessoas estão doentes, em depressão, vazias, a vida sem sentido, porque não põe Ele em primeiro lugar nas suas vidas. Se colocasse, teria uma vida mais tranquila, mais sadia, principalmente espiritual. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, a terceira e a última parte.